Nesses próximos dias, a condição vai ser de chuva isolada na maior parte do país. No norte e no nordeste, a chuva no estado do Tocantins é o estado que deve ter uma suficiência em relação à manutenção de umidade no solo, porque a chuva vai ser um pouquinho mais persistente do que aconteceu nos últimos dias, apesar do volume acumulado não ser muito expressivo ainda. E são previstos acumulados de chuva maiores do que 60 milímetros para as demais áreas do norte. Então, o Pará, por exemplo, também deve ser beneficiado. O solo está um pouquinho mais seco em áreas do sul e leste, então a chuva que chega agora traz umidade para repor a disponibilidade hídrica do solo. No centro-oeste, as pancadas de chuva devem ser intensas no decorrer desta semana, acompanhadas de raios, rajadas de vento, devem superar 80 milímetros em algumas áreas e também beneficiar o desenvolvimento da soja e do milho. No sudeste, tem previsão de precipitações intensas e localizadas em algumas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Nesta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria vai trazer essas instabilidades para a região e a chuva já é persistente até a sexta. Depois disso, continua acontecendo com menor intensidade. Os acumulados serão menores na região do norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo e ainda devem manter a condição de escassez hídrica em alguns cultivos, é o caso da soja, por exemplo. E no sul do Brasil, os maiores acumulados podem ultrapassar os 80 milímetros em áreas centrais do Rio Grande do Sul, mantendo a restrição por excesso de umidade para os cultivos de primeira safra. É o caso de alguns cultivos de inverno que estão na reta final de maturação e colheita, e também os cultivos de primavera e verão, que ainda ou vão ser semeados, estão com atraso nessa semeadura em função do excesso de chuva, ou então devem fazer o replantio. Nas demais áreas do sul do Brasil, como é o caso do norte do Paraná, tem acumulados menores no decorrer dessa semana. Então, favorece a semeadura do feijão, por exemplo, também, e o desenvolvimento e o manejo das lavouras. Olha só, esse aqui é um mapa que mostra como deve ficar a soja depois de receber a chuva desta semana. O alerta é favorável para boa parte do Brasil, todas as áreas em verde no mapa, e ainda deve ter restrição hídrica, ou seja, falta de chuva nas áreas em amarelo. É o caso do norte de Minas, oeste da Bahia, boa parte do Piauí e também do Maranhão. E no Rio Grande do Sul a situação é oposta. Chove muito e com isso os produtores não conseguem avançar com os trabalhos em campo ou algumas lavouras ficam encharcadas. Então, as áreas em azul no mapa representam isso. A chuva desta semana e como ela impacta a soja. Agora falando na próxima pêntada, no próximo período de 5 dias, chuva ainda concentrada em áreas do centro-sul do Brasil. Aquele cenário típico que o El Niño traz para o nosso país, a metade norte do Brasil, com precipitações reduzidas, chove menos do que costuma acontecer para o período. No sul, chuva muito intensa, com raios, rajadas, possibilidade de granizo, então a atenção a cultivos também que são mais sensíveis deve ser redobrada, e no sudeste, essa chuva um pouco mais persistente pode interromper o avanço na colheita da cana-de-açúcar, do limão Tahiti, da laranja e também atrapalhar alguns trabalhos em campo. Mas, de maneira geral, ainda assim, no sudeste, o predomínio é de reposição hídrica do solo e um bom desenvolvimento dos cultivos de primavera e verão. No Rio Grande do Sul, algumas áreas de arroz estão sendo replantadas por conta do excesso de chuva. Inclusive, o arroz já tem 80% plantado em todo o país e esse excesso de chuva no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina deve continuar. Então, algumas lavouras podem ser perdidas por conta da alta pluviosidade. No centro-oeste de Matopiba, as lavouras de arroz estão boas, inclusive depois da chegada desta chuva, devem ficar ainda melhores em áreas do sul do Piauí e sul do Maranhão.